Bem, nós vamos meditar nesta manhã num texto que é bem interessante. Diz assim, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis, ou não fique espantado, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. No original, a palavra fogo ardente significa calamidade ou sofrimento que testam o caráter, que provam o caráter. Então, Pedro está dizendo assim para a gente não ficar muito espantado com as coisas que acontecem na nossa vida. Para a gente não ficar muito assim aterrorizado com aquilo que está acontecendo conosco. As coisas boas, as coisas ruins, mas normalmente nós ficamos muito espantados com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não gostamos de passar por privações. John Maxwell, ele diz uma coisa bem interessante. Ele escreve que quando Deus deseja ensinar alguém, deseja amadurecer alguém, Ele leva essa pessoa para a escola das privações e das necessidades. Ele não deixa a pessoa na escola das bênçãos, porque normalmente as bênçãos nos acomodam. As bênçãos nos deixam bastante relaxados, vamos dizer assim. As bênçãos nos faz até pensar que somos bons mesmo, porque Deus está nos abençoando e está tudo bem conosco, então Deus está nos aprovando. Até nós temos um pensamento, nós desenvolvemos um pensamento um pouco equivocado, de que se alguma coisa ruim está acontecendo é porque nós estamos vivendo uma vida toda errada, toda cheia de pecados e tudo mais. E outras vezes pensamos que porque estamos sendo abençoados é porque a nossa vida está ok, nós estamos positivo na presença de Deus, está tudo bem, nós somos o cara. É assim que as pessoas acabam pensando. Esse é um pensamento que, inclusive, está no meio das igrejas. Que quando tudo está bem, quando nós estamos recebendo bênçãos de Deus, é porque Deus está nos aprovando. E quando as coisas não vão mal, alguém logo diz e aponta o dedo e fala, esse aí deve estar em pecado. Olha a luta que ele está passando. Deus está realmente castigando esse cara. É assim mais ou menos que as pessoas também pensam no meio cristão, inclusive no meio cristão, que não deveria ser assim, mas infelizmente é assim que as pessoas veem. As pessoas não têm aquela percepção dessa questão didática de Deus, porque o ser humano aprende muito com as dificuldades, com as adversidades. Ontem à noite eu estava fazendo um aconselhamento com um jovem na nossa igreja, um líder poderoso, e ele disse, pastor, quando eu era ainda muito jovem, eu passei por tanta privação na minha vida, por tanta luta, passamos fome, passamos dificuldade, nós passávamos perto do carrinho de lanches, a minha mãe falava assim, filho, olha para o outro lado, porque eles não tinham condição de comprar sequer um lanche para os filhos. Um momento muito difícil, de muita luta, de muita prova. Foram, sim, momentos dificílimos. E ele estava junto com a esposa, com o neném, com os filhinhos, conversando, e diz, hoje eu e minha esposa aprendemos a dar valor em cada centavo que Deus tem nos dado. Temos conquistado coisas tremendas e abençoadoras, mas temos entendido que tudo o que eu passei me serviu para ensinar algumas coisas importantes na minha vida. Nós aprendemos a dar valor em muitos detalhes pequenos, quando nós sentimos faltas deles. Aprendemos a valorizar pessoas, a não ser tão egoísta, tão mesquinho, tão cabeça dura, muitas vezes. Porque as pessoas ficam pensando em certas circunstâncias, reclamando de quase tudo. Deus usa a sua maneira muito especial, então nos leva na escola das privações, das necessidades, das dificuldades, para nos mostrar que nós não temos o controle de tudo, ou melhor, não temos o controle de nada. Então Deus nos caminha, nos encaminha, nos conduz e nos leva para uma escola diferente. Calamidades ou sofrimentos que testam o caráter, que provam o caráter. Não que Deus precise nos conhecer, porque Ele nos conhece, mas nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber onde é que nós estamos firmados, onde é que está nosso ponto de segurança, onde é que nós estamos declarando que está tudo bem,
E na verdade, muita gente, quando alguma coisa vai mal, não consegue nem dizer que Deus é bom. E Deus é bom, Deus é bom, e Deus é bom. Essa é uma verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas precisamos compreender este Deus. Nós olhamos alguns personagens bíblicos, e eu separei alguns aqui para nós estarmos falando a respeito nesse momento. Moisés, por exemplo, ele precisou de 80 anos até poder se tornar o grande libertador de Israel. 40 anos lá, sendo treinado no Egito, 40 anos de deserto. Olha, preste atenção, qualquer um de nós, se estivesse passando 1, 2, 3 anos de privação, nós já estaríamos reclamando, dizendo, Deus não existe, Deus não me ama. Imagina, onde é que está Deus? Moisés passa 40 anos, e Deus diz, olha Moisés, eu quero te usar. Então ele passa por um momento de excelência, e depois vem por um momento de privações. 40 anos de deserto, falando com ovelhas. Perdeu a habilidade, inclusive, de falar. Ali sendo tratado, no deserto, no sol escaldante. Passando por momentos bem difíceis. São 80 anos, não é 80 dias, nem 8 horas, nem 8 dias, nem 8 meses, nem 8 anos. 80 anos. Deus trabalhando no caráter de Moisés. José, para se tornar o grande governador do Egito, ele foi traído pelos seus irmãos, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, ficou na cadeia ali, deixado ali, até que Deus muda a sua história e faz de José aquele governador cheio de autoridade, irrepreensível, um homem respeitado, que Deus usou para mudar a história de muitos, milhares de pessoas. E ele passou por momentos dificílimos na sua vida. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele chegou a ser do alto escalão do governo persa. Ele estava ali, sendo uma pessoa de extrema confiança, mas para chegar naquele lugar ele teve que passar primeiro por privações, por perseguições, por cova de leões, vendo o agir de Deus, o milagre de Deus, para se tornar então o grande Daniel, o homem de confiança do governo persa. Deus vai fazendo dessas maneiras, desse jeito. Paulo foi perseguido, açoitado, Paulo esteve em prisões, Paulo foi desprezado, até então poder se tornar o grande apóstolo do povo gentil, o homem que trouxe o entendimento do Evangelho como nós temos hoje. São coisas, mistérios de Deus. Quando Deus quer te formar uma grande pessoa, pode se preparar. Ele vai nos conduzir para um momento de trabalho, de tratamento, de prova, de luta. Se você quiser ser um cristão mesmo autêntico, se prepare, que Deus vai usar você, mas Ele vai te preparar, Ele vai trabalhar o seu caráter, assim como trabalha o meu, trabalha o nosso caráter. Deus vai tirando aquelas coisas ruins, aquelas mazelas emocionais, aquelas tendências que nós temos de murmurar, de criticar, de falar mal de tudo, de todos, de ser mal agradecido pelas bênçãos que Deus nos dá. Quantas vezes Deus tem nos abençoado de tantas maneiras poderosas, mas nós ficamos assim, mas eu não tenho aquilo que o outro tem. Eu não conquistei ainda aquilo que aquela pessoa conquistou. Eu ainda não... Então começa a reclamar daquilo que tem, da vida que tem, das coisas que Deus tem dado. Preste atenção, nós precisamos aprender a agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Sempre existirá alguém com maiores privações do que as nossas. Sempre existirá alguém precisando mais do que nós. Sempre existirá alguém numa situação mais trágica do que a nossa. Mas por maior que seja a situação, se soubermos reagir bem, e aí é que está o segredo, não é a luta, é a reação em relação à luta, que nos leva a um caminho de vitória, de bênção, de milagre de Deus. Quando aprendemos a reagir bem no meio das adversidades, nós começamos a ser, então, lapidados e abençoados por Deus. Nós vemos ainda John Bunyan, quem não leu ainda, O Peregrino, um livro tremendo, ele conta a história do verdadeiro cristão, as fases do verdadeiro cristão. Depois da Bíblia, o livro mais lido no mundo, com milhares e milhares de exemplares vendidos. John Bunyan, O Peregrino. Quem já não leu O Peregrino? Tem muita gente que não leu ainda. Seria importante você ler, você meditar nesse livro poderoso, abençoador.
Sabe onde foi escrito esse livro? John Bunyan estava dentro da prisão por causa de ser cristão. Ele foi preso e passou ali anos da sua vida, e ali ele foi desenvolvendo a escrita desse livro, numa reflexão profunda na sua vida. Quem não lembra, não sabe quem foi Beethoven, por exemplo? A Quinta Sinfonia de Beethoven, uma das coisas das sinfonias mais famosas de Beethoven. Sabe quando Beethoven escreveu a sinfonia? Quando ele estava ficando surdo. A sua sensibilidade foi aguçada. Assim faz Deus na nossa vida. Nos leva muitas vezes para um caminho difícil de entender, mas que vai nos ensinar algo poderoso. Algo que vai transformar nossa vida. Nós temos uma crise de evangelho. O evangelho que só me ensina que eu tenho que estar na igreja para receber. Mas o evangelho verdadeiro, poderoso, autêntico, é aquele que me leva a aprender que o segredo não é receber, o segredo é dar. Eu tenho que me doar, tenho que me entregar. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar você, querido telespectador. Você talvez pergunte, mas como? Deixa Deus te ensinar, Ele vai te conduzir. Amém? Serão momentos de bênção. Pode ter certeza de uma coisa, a tua prova, a tua luta, não é o fim, é o começo de algo poderoso de Deus na sua vida. É o começo de algo que Deus está fazendo. É a oportunidade que Deus está te dando para revelar-se a você como um Deus poderoso, que traz grande livramento na nossa vida. E coloque isso no seu coração. O melhor de Deus ainda está para acontecer. Na sua vida, na nossa vida. Esse não é o fim. Senhor, eu oro pelo meu telespectador, eu peço a bênção do Senhor sobre a sua vida, que ele possa se reanimar no Senhor nesta manhã e ter, ó Deus, um final de semana extremamente abençoado no nome de Jesus. Pai, fica abençoando esta vida em nome de Jesus.